Fala, minha rapaziada! Sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal Lucas Dias Repórter. E nesse conteúdo a gente vai falar tudo sobre a preparação do Inter para encarar a equipe do Fluminense. A equipe que, de certa forma, já foi vazada e já tem informações importantes sobre o treinamento que foi com portões fechados no CT Parque Gigante nesta segunda-feira. Tem novidade em relação ao jogador que pode estar voltando e sendo relacionado para a partida contra o Fluminense. A gente também fala da chegada da equipe carioca, que já está aqui em Porto Alegre, e o que o lateral direito Guga falou sobre o confronto. Você viu essa? Pois é. A gente também vai falar aqui sobre Bruno Henrique, um dos interesses do Inter para a temporada 2024 e que tem uma informação importante envolvendo o Inter que está circulando lá no Rio de Janeiro sobre uma possível proposta e o contato que a FIFA fez com o Inter e que tem a ver com o jogo de quarta-feira. Antes disso, não te esquece, deixa o teu like, te inscreve no canal, ativa as notificações por aqui. E é claro que esse vídeo e todos os outros têm o apoio de KTO.com, a melhor banca de apostas do país. Aproveita o código DIAS para ganhar 20% de free bet no teu primeiro depósito na plataforma da KTO e dá uma brincada, tá certo? Pessoal, quero começar esse vídeo aqui falando da atividade que foi realizada com portões fechados hoje à tarde no CT Parque Gigante. E tem informações importantes que eu consegui confirmar para trazer aqui para vocês, tá? Rocher e Johnny trabalharam normalmente. O Johnny tratou aí a entorse que ele teve lá no jogo contra o Bolívar no tornozelo direito. Já tinha voltado contra o Fluminense na última quarta lá no Maracanã, mas por precaução não foi relacionado para o jogo contra o Galo no final de semana, a derrota do Inter por 2-0 no Beira-Rio pelo Campeonato Brasileiro, assim como o goleiro uruguaio Sérgio Rocher, que lá no jogo do Maraca teve um problema nas costas, na região lombar, passou por exame de imagem, não tinha nenhuma lesão constatada e nada de mais grave constatado o goleiro uruguaio do Internacional. Então, Rocher e Johnny à disposição para o jogo contra o Flu na quarta-feira. Hugo Malo, lateral direito espanhol, que até entrou no segundo tempo contra o Galo, assim como outros titulares, Arangues, Ener Valencia, Maurício, Alan Patrick, e foi expulso, inclusive, teve um lance bem feio, o jogador do Internacional. Bom, o Hugo Malo, ele treinou mais uma vez como lateral direito titular e vai pro jogo, tá? A equipe deverá ser a mesma que jogou contra o Fluminense na ida no Maracanã, com o Rocher no gol, na lateral direita o Hugo Malo, Vitão e Mercado dupla de zaga e o René na lateral esquerda. No meio de campo, o primeiro volante o Johnny, mais à frente ainda Arangues, Maurício e Wanderson e a dupla de ataque Alan Patrick e Ener Valencia. Bom, pessoal, uma outra novidade importante pro jogo de quarta, tá? Tem uma possibilidade do Pedro Henrique ser relacionado. Pedro Henrique que não joga, hoje faz exatamente um mês que ele não entra em campo. Foi naquele jogo pré-data FIFA, antes da data FIFA começar, num sábado à tarde lá em Goiânia, na Serrinha, depois da classificação contra o Bolívar, contra o Goiás. Teve aquele lance bem forte, o Bruno Melo, volante do Goiás, acaba atingindo com o chute o braço esquerdo do Pedro Henrique, que cai no gramado, e ele teve uma fratura no antebraço esquerdo, teve que colocar um pino no braço, passou por um processo cirúrgico, né? Teve que fechar e fazer 18 pontos no braço esquerdo, não joga desde então, acelerou bastante a sua recuperação para pelo menos ficar no banco contra o Fluminense. Ele já está trabalhando com bola desde as últimas atividades que foram com portões fechados no CT Parque Gigante a partir da chegada do Inter na quinta. Então ele deve ter trabalhado ali sexta, sábado, domingo e agora segunda-feira e pode, quem sabe, ser relacionado. Pelo que eu tenho de informações, ele tá bem e pode sim ter uma boa possibilidade de ser relacionado e pelo menos ficar no banco, ser uma opção para Eduardo Cudê no jogo de quarta-feira. Falando desse jogo de quarta-feira, obviamente, muito importante contra o Flu, jogo de volta das semifinais da Libertadores, o Guga, lateral direito, que vai substituir Samuel Xavier, que foi expulso no jogo da ida, falou com a imprensa carioca no embarque do Fluminense, isso mesmo. O Fluminense já está aqui em Porto Alegre, no Hotel De Ville, na Zona Norte, onde geralmente o Grêmio, o rival do Inter, se hospeda. O Renato Portaluppi, técnico gremista, mora nesse hotel na Zona Norte ali. O Fluminense já está em Porto Alegre, antecipou a sua chegada não para terça, como o Inter fez antes da semana passada, o jogo era quarta, o Inter chegou na terça no Rio. O Fluminense não, o Fluminense está chegando 2 dias antes, na segunda noite, e o Guga, no embarque do Fluminense lá no Galeão, com muita festa da torcida, sinalizadores, cantoria, enfim, o Guga deu uma entrevista para o pessoal que estava por lá e falou sobre a postura do Fluminense para enfrentar o Inter e sobre esse jogo de quarta-feira de fato. Ele disse que o Diniz sempre pede para os jogadores dele terem coragem e serem felizes dentro de campo. E aí o Guga disse que é só ser feliz e ter coragem para fazer o que a gente chama,
que é jogar futebol. No ponto mais técnico e prático da coisa, né? O Guga falou que acredita que o jogo do Beira-Rio na quarta não vai ser muito diferente do que foi o jogo da ida no Maracanã, que vão ser duas equipes buscando o resultado e que ele disse que o Fluminense tem que cuidar bastante para não sofrer tanto nessa partida no Beira-Rio na quarta-feira. Mas é aí o lateral direito do Fluminense que vai ser o substituto do titular Samuel Xavier, já também esquentando os motores para esse jogo contra o Inter na quarta. Lembrando que uma vitória coloca o Inter na final da Copa Libertadores no Maracanã no dia 4 de novembro. O empate leva para os pênaltis e aí vão disputar. E claro, uma derrota, uma vitória do Fluminense, o tricolor carioca estaria na final, batendo aqui na madeira, para que isso não aconteça, tá certo, pessoal? Bom, vamos lá. Outras informações importantes, também em relação a Libertadores, tá? Eu vi que o Jeremias Werneck trouxe, tá? Muito bem informado, colunista de GZH, também repórter na RBS, de que o Inter foi procurado pela FIFA para falar sobre o Mundial de Clubes. Isso mesmo que vocês estão ouvindo, tá? O Inter foi procurado pela entidade máxima do futebol para falar sobre o próximo Mundial de Clubes, que, e aí, até é importante a gente detalhar, né? Os outros semifinalistas também foram procurados. Palmeiras, Boca e Fluminense, além do Inter, foram procurados pela FIFA para falar sobre o elenco, eventuais jogadores a serem inscritos no Mundial, detalhes de marketing. Já falaram sobre questão de ajustes necessários nas camisetas, caso esses clubes sejam campeões. Algum desses clubes, aí Palmeiras, Boca, Fluminense ou Inter, vai ser o campeão. Então eles já tiveram algumas conversas prévias à procura e a mando da FIFA para falar sobre a possibilidade de chegando num Mundial, sendo campeão da Libertadores, o que teria mais ou menos que fazer. Lembrando que o Mundial vai ser entre 12 e 22 de dezembro na cidade de Jeddah, na Arábia Saudita. Então ainda o campeão da Libertadores vai entrar na semifinal, né? Vai enfrentar o Al Ahly do Egito, ou o ganhador de Al Ittihad e Auckland City, da Nova Zelândia, que até não estava classificado para o último Mundial. Então, se o Inter for campeão da Libertadores, entra direto na semifinal do Mundial e aí pega o vencedor de Al Ahly, ou Auckland City ou Al Ittihad. Vai ter Al Ittihad e Auckland City, o vencedor pega o Al Ahly, e aí, desses dois, ou Al Ahly, vem o adversário do campeão da Libertadores da América, tá certo? Pra gente fechar o vídeo, pessoal, uma informação que tá repercutindo muito no Rio de Janeiro e que eu fui atrás de mais detalhes, tá? Sobre Bruno Henrique, atacante de 32, fará 33 anos em dezembro, que tem contrato até o final do ano com o Flamengo, foi procurado por diversos clubes, Inter, Grêmio, São Paulo, entre outros, o Olympiacos também, da Grécia. Ele tem uma ótima relação com o Rodinei, ex-lateral do Inter e do Flamengo, que tá lá no futebol grego e muito bem no Olympiacos. O Bruno Henrique não renovou ainda o seu contrato com o Flamengo, tem vínculo até o final da temporada, já pode assinar um pré-contrato com qualquer outra equipe, mas a informação que vem do Rio de Janeiro é que o Inter não só demonstrou interesse, como é um dos principais interessados pelo Bruno Henrique e que teria manifestado já o desejo até de realizar uma proposta pelo atacante de 32 anos, caso ele não se resolva com o Flamengo. O Inter já estaria trabalhando isso no bastidor. Bom, o que eu tenho de informação? De fato, o Inter sondou, procurou informações, o que é normal. De fato, o Inter está pensando na temporada 2024 em possibilidade de reforços, por mais que tenha uma eleição ainda no final do ano. Só que o que me foi dito? Lucas, o nosso foco é na semifinal da Libertadores, é tentar chegar numa final e, chegando numa final, tentar o tricampeonato da Libertadores. A gente não está fazendo grandes movimentações no mercado nesse momento, mas sim é um jogador que a gente tem no radar e teria interesse, e obviamente um grande jogador como esse a gente teria interesse de contar em algum momento. Isso é o que me foi dito oficialmente via Inter. Mas o que eu sei do bastidor é que, de fato, o Inter fez uma procura e manifestou o interesse de contar com o Bruno Henrique no ano que vem, caso ele não renove com o Flamengo. O problema seria principalmente a disputa, porque tem Grêmio, tem aí possibilidade do Flamengo renovar, que o Flamengo vai tentar renovar, tem o São Paulo, e aí depende de quanto que esses clubes vão oferecer. A gente sabe que o Inter tem uma ideia, uma metodologia dessa gestão do presidente Alessandro Barcelos de não entrar em leilão. Então ficaria mais difícil essa situação, tá certo, pessoal? Não esquece, deixa o teu like no vídeo, te inscreve no canal, ativa as notificações, que eu volto para falar mais do Colorado por aqui, tá certo? Um beijo, um abraço e até a próxima.